Então vamos lá, estamos gravando aí a parte 2, tá? E aí é o seguinte, pessoal, então eu quero falar para vocês, então, continuando aí, resolvemos esses exercícios, eu quero falar para vocês de dois assuntos, dando continuidade à nossa matéria. Primeiro, eu vou falar de balancete e depois eu vou falar de plano de contas. Balancete, vocês vão ver aqui que meus slides, eles são até um pouco mais antigos, depois eu preciso atualizar eles, mas é bem rapidinho, tá? É bem rapidinho a questão do balancete. Então, deixa eu dar uma explicação básica aí, rápida, do que é o balancete, e aí vocês depois vão poder, na hora que eu mostrar os slides, fica um pouquinho mais fácil, tá? Bom, funciona assim. Quando a gente faz, digamos, a contabilidade interna, né? Ou seja, internamente lá você está na contabilidade, ou mesmo que você esteja no escritório, o que você tem? Primeiro, você vai fazer lançamento contábil. Então, o procedimento ou os lançamentos contábeis, desculpa, eles são e estão baseados no seu plano de contas, que a gente vai ver também, tá? Então, eu vou fazer lançamento contábil a partir do meu plano de contas, que vocês vão ver que é uma sequência de contas, uma sequência de números, tá? Muito bem. E aí, assim, quando eu estou gerando o meu balanço e a minha DRE e outros relatórios que vocês vão aprender mais para frente, na verdade, nós temos balanço, DRE, DMPL, que é mutações do patrimônio líquido, fluxo de caixa, DVA para empresas de capital aberto, notas explicativas, tá? DRA em alguns casos. Então vejam que nós temos uma série de demonstrativos. Todos esses demonstrativos, eles são de apresentação obrigatória e vocês vão aprendendo aí, como se diz, você vai aprendendo aí, vocês vão aprendendo ao longo do semestre, tá? Muito bem. Só que é o seguinte, olha, quando a gente tem aqui quando a gente tem, digamos, vamos dizer assim, um relatório interno, então vejam, fechei meu balanço, meu balancete, todos esses que eu falei para vocês, esses aí, eles estão relacionados com aqueles demonstrativos que a gente vai mandar para terceiros. A gente vai mandar para fora da empresa, vai mandar para banco, vai mandar para cliente, para fornecedor, né, para o mercado, enfim. Esses são relatórios externos. Internamente, pessoal, na hora que você está ali trabalhando, fechando seu balancete, fechando sua contabilidade, a gente usa o balancete. Então, o que é o balancete? O balancete é um relatório um pouco mais simples do que o balanço, que ele simplesmente relaciona todas as contas que você tem no seu plano de contas. Então, assim, teve movimentação, teve saldo, ele relaciona para você, tá? Eu vou até abrir um aqui para vocês, um efetivo, né? Para vocês verem como que é, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, tá? Vou pegar um aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tá. Eu peguei aqui de uma empresa aqui que eu vou mostrar para vocês, tá bom? E aí vocês vão ter uma noção. Então, para que serve o balancete, pessoal? Como eu estou dizendo, ele é um relatório interno. A gente não manda isso para fora, a gente não manda isso para cliente, né? Ele serve basicamente para nos auxiliar internamente na hora que você está fechando sua contabilidade. Porque no dia a dia, pessoal, nós temos assim, balanço e DRE, eles são, digamos, relatórios sintéticos, né, que a gente chama. O que é um relatório sintético? Como o nome já diz, ele sintetiza as contas, ele junta as contas. Então, ele vai pegar as contas por grupo, e a gente vai entender isso hoje lá no plano de contas, e aí ele junta e faz um resumo, e esse resumo é apresentado no balanço. O balancete, a gente chama de balancete analítico. Por que analítico? Ele vem conta a conta. Todas as contas que você tem no seu plano de contas, ele vem relacionada. Primeiro, pessoal, eu vou projetar aqui para vocês. Deixa eu ver se está fácil aqui. Espera aí. Balancete. Deveria estar aqui um plano de contas para vocês aqui. Espera aí. Tá. Espera aí, ó. Vou abrir, separar aqui. Tá. Agora sim, ó. Então, vamos lá. Eu vou projetar aqui para vocês, então, pessoal, um plano de contas, ó. Só para vocês terem uma ideia. Estão vendo aí o plano de contas?
Muito bem, ó. Vejam esse plano de contas, pessoal. Esse aqui é um plano de contas padrão que eu uso aqui na minha empresa, uso no meu escritório. E a partir dele eu utilizo para todos os outros clientes. Então esse plano de contas aqui, a gente vai explicar para vocês a técnica, como a gente faz, né? Como a gente utiliza o plano de contas, como que a gente monta, ou pelo menos como deveria ser. Mas a cara dele, quando você termina ele na empresa, ele vai ficar assim, ó. Tá vendo, ó? Então veja aqui, ó. Pode ver que tá o nome da minha empresa aqui em cima, tá? E pode ver que tem o meu CNPJ, que isso aqui é um plano real. Então eu tenho aqui, ó, ativo, pode ver a numeração, ó, ativo, tá vendo, ó, 1.1, ativo circulante, 1.1, ponto caixa, equivalente de caixa, ó, tenho caixa, aí caixa, né, aí bancos, aplicação financeira, clientes, duplicatas. Então vejam que aqui, ó, depois passivo, passivo circulante, tá? Depois eu tenho, ó, passivo não circulante, pode ver que o número já não é mais 2.1, é 2.2, tá vendo? Depois, PL, ó, patrimônio líquido, já é 2.3. Depois eu tenho aqui as receitas, ó. Começo aqui com a conta 3, receitas. Então tenho receitas aqui, ó, tal, tá vendo, ó? Deduções da receita. 4, custos. Tá vendo, ó? Isso aqui tudo custo. Depois, despesas. Aí eu tenho, ó, despesas com vendas. Depois, despesas administrativas. Depois, ó, 5, aqui, ó, por que a despesa administrativa é 512. Vamos ver aqui, ó, 513, resultado de equivalência patrimonial. Depois, 514, resultado financeiro, né? Aí depois eu tenho tributo sobre o lucro e apuração do resultado do exercício. Tá vendo essa conta aqui embaixo aqui, pessoal? Aqui, basicamente, é onde nós temos o ARI, tá? Então, quando vocês estão olhando esse plano de contas, ali nós temos a estrutura. Eu vou explicar para vocês como a gente chega nessa estrutura, como a gente faz essa estrutura, tá? Como que a gente vai considerar para fazer tudo isso. Mas muito bem. Então, quando eu estou falando de balancete, cada uma daquelas contas que vocês viram, ela vai aparecer de forma detalhada, tá? Então, vamos lá. Antes de mostrar o balancete para vocês, então vamos ver aqui, ó. Eu vou projetar aqui para vocês o balancete, tá? Para que a gente possa, então, para vocês, para a gente ver a parte teórica aí, né? Espera aí. Só um minutinho. Está projetado aí. Vamos lá. Muito bem. Agora eu vou projetar para vocês, tá? Cadê a tela projetada aqui? Espera só um pouquinho. Vamos lá que eu estou achando a tela aqui. Muito bem, tá ali. Então vamos lá, pessoal. Agora vocês estão vendo a tela aí, né? Pode ver que esse é meu slide antigo ainda, não tinha atualização, né? É o Pocopets Consulting and Training, tá? Então, mas vamos lá. A gente vai, então, fazer esse slide. Depois eu já publico esse slide para vocês também. Deixa eu até já anotar aqui, para não esquecer, né? Slide, plano de contas. Muito bem. Então, olha só. Esse aqui é um grupo de slides bastante rápido, simples e fácil. Então, o que é o balancete? Ó, o balancete de verificação é um relatório de uso interno da companhia, como eu estava falando para vocês. Ele demonstra todas as contas patrimoniais e de resultado. Então, quando você tem o balanço, você está olhando as contas patrimoniais. Quando você vê DRE, você está olhando contas de resultado. Quando você vê DRA, você está vendo outros resultados abrangentes. Quando você está vendo demonstração das mutações do patrimônio líquido, você está vendo contas de patrimônio líquido. Tá? Quando você está vendo fluxo de caixa, você está vendo todas as contas montadas a partir de um pensamento de fluxo de caixa. Quando você fala da DVA, você está falando da geração de riqueza. Então, cada um tem digamos, um formato e um objetivo diferente, cada uma das demonstrações. O nosso objetivo, neste caso, é você ter um relatório que ele contempla absolutamente todas as contas e que sirva para você digamos, de formato operacional. Ou seja, você está ali na sua empresa, você está ali fechando o seu balancete, você está ali fechando sua contabilidade antes de fechar o balanço. Então, você precisa acompanhar isso junto ou a partir do balancete. Então, o balancete é quem vai nos dar, digamos, digamos assim, é a nossa ferramenta para fechamento do balanço. Então, o balancete é um relatório de uso interno que demonstra todas as contas patrimoniais e de resultados. Ele fala de forma analítica porque ele mostra uma a uma. Então, eu já vi balancetes, pessoal, de 10, 15, 50, 100 páginas, tá? Como eu fazia auditoria em empresas de grande porte, a gente tinha lá, digamos,
balancetes com muitas contas, tá? E aí o balancete mostra todas elas, tá? Muito bem. Então, ó, qual que é a finalidade? Então, ó, primeiro, verificar saldo de todas as contas. Como eu disse, ele é analítico, ele mostra conta por conta. Então, primeiro, a finalidade de verificação, né? Então, ó, verificar periodicamente o saldo das contas contábeis para identificar possíveis erros e falha nas contabilizações. Pessoal, todo mês eu fecho a contabilidade do cliente aqui. Quando eu estou fechando a contabilidade, antes de fechar o balanço, analisar as contas, eu tiro o meu balancete. Pelo balancete eu vou falar, puxa, essa conta está com problema, essa conta está com saldo invertido, ela deveria ser devedora, está credora e vice-versa. O saldo não bate com o meu controle à parte, você entende? Então o balancete serve para isso, para você ir considerando aqui essa questão de verificação. Tá? Depois, conciliação. Então, a partir do momento que você faz a verificação, você passa então a conciliar os saldos contábeis. Tá? Por quê? Porque a conciliação é nada mais do que você pegar aquilo que você registrou com a contabilidade e deixar batido, digamos, em conformidade com os valores que você tem de forma extra contábil. Então você sabe que no seu financeiro você tem a receber R$1.000. Na sua contabilidade, lá no seu balancete, lá no seu balanço tem que estar contas a receber R$1.000, certo? Depois, ó, questão de controle. Então, controlar os saldos contábeis, bem como as variações ocorridas nas contas ao longo dos períodos. Então, basicamente, ele serve para verificação, tanto é que o nome é balancete de verificação. Serve para você conciliar as contas. Não é ele que vai fazer a conciliação, mas esse relatório vai te dar base para isso. E uma questão de controle, ou seja, para você controlar os saldos dessas contas ao longo do tempo, tá? E aqui, pessoal, já estamos entrando no final. Veja os tipos de balancetes. Então, balancete de 2 colunas. Vamos ver, alguém está fazendo pergunta aí, né? Balancete de 2 colunas, né? Então, a Eulália está falando aqui que quem faz auditoria usa muito. Veja só, Eulália, não é nem só quem faz auditoria, tá? Auditoria, vamos lá. Quando ela vai fazer, a primeira coisa que ela pede balanço e balancete. Ela pede as duas coisas. Por quê? Porque quando ela vai olhar os valores individuais, aqueles que compõem o balanço, a auditoria olha isso no balanço. Agora, quando você está lá no seu escritório, fazendo a sua conciliação, você está lá na sua empresa, você está fazendo os seus lançamentos contábeis, antes de fechar o balanço, para mandar para auditoria, para banco, ou você mandar para a direção lá para tomada de decisão, balancete primeiro, tá? Gente, e tudo funciona assim. Você fez todos os seus lançamentos contábeis, entrou lá no sistema, isso vai ser feito a partir de um plano de contas, que a gente vai trabalhar isso, tá? Você apertou um botãozinho, pum, ele sai um balancete para você. Você apertou outro botão, ele vai sair seu balanço, vai sair sua DRE. Por isso que é importante nós entendermos o plano de contas, porque tudo está atrelado ao plano de contas. Mas quem utiliza muito, Eulália e todos os alunos? Todos os usuários da contabilidade, né, que estão, digamos, preparando a contabilidade. São essas pessoas que utilizam. A gente tem aqui o modelo mais básico, que é o de 2 colunas, né? Esse modelo aqui, vejam que ele tem, ó, você tem aqui o nome da empresa, tá, o balancete, ele tem, a gente fala 2 colunas porque são as colunas dos valores, tá? Então você tem aqui as contas, veja que ele tem a relação das contas, saldos devedores e saldos credores. Então aqui, pessoal, ele vai relacionar as contas, todas elas pela sua numeração, pela sua ordem, que está definida no plano de contas, e vai ter a coluna saldo devedor, saldo credor. Aqui você não vai ficar somando, tal, não. É saldo devedor e saldo credor, tá? Nesse modelo mais simples aqui. Então a gente tem os outros modelos que são um pouquinho mais complexos. Esse aqui é o de 2 colunas. Vejam que esse aqui, ó, esse aqui basicamente, se eu não estou enganado, é o que a gente mais... Não, esse aqui não é o que a gente mais usa. Mas esse aqui também tem bastante por aí. Então aqui eu teria, ó, na minha primeira coluna, relação de contas. Aí eu tenho meus saldos devedores, eles relacionados em saldos devedores e credores, o movimento do período como devedor e credor e os meus saldos atuais devedores e credores. Esse aqui não é muito utilizado, tá, pessoal? Ó, a gente tem ainda um mais extenso ainda, tá? Tem um mais extenso ainda, que também não é muito utilizado, que a gente tem aqui, ó, as contas, o saldo anterior, devedor e credor, e o movimento do período. Então ele mostra o movimento devedor e credor e o saldo devedor e credor só do período e os saldos atuais. Tá? Eu vou mostrar para vocês basicamente o que a gente usa. Só para ficar claro para vocês, qual que é a diferença.
deixa eu só aqui, pessoal. Vocês viram que a gente tem vários modelos. Nós vamos usar um que é um pouquinho mais simples, tá? Basicamente, eu tenho saldo devedor e credor, movimentação e saldo final. Então, em tese, nós teríamos 4 colunas. É esse que a gente vai usar, que é o que a gente usa mais no dia a dia e, digamos, praticamente a maioria dos sistemas soltam, tá? Bom, aqui, esse quadrinho aqui, pessoal, ele serve para vocês entenderem a diferença entre o balancete de verificação e o balanço patrimonial. Como eu disse, são coisas diferentes, são itens diferentes, consequentemente, ele precisa estar bem claro para vocês. Então, quando a gente fala balancete de verificação, né, ó, ele é um documento de uso interno, enquanto que o balanço patrimonial, a finalidade é externa, é você apresentar para terceiros. O balancete, ele mostra uma posição analítica, ele mostra uma posição detalhada, conta por conta. O balanço patrimonial, ele mostra as contas agrupadas por grupos de contas. Então, por exemplo, se você tem lá uma conta banco, por exemplo, bancos é um grupo de contas, tá? Dentro desse grupo, você vai ter banco, sei lá, banco A, banco B, banco C, banco D. No balanço patrimonial, ele vai estar tudo junto lá, vai aparecer bancos, só uma linha bancos. No balancete, ele vai estar banco A, banco C, banco D. Então, por exemplo, você pega aí, sei lá, um hipermercado que o cara tem 30 caixas lá, certo? Ele tem 30, 40, 50, 60 balcãozinhos lá de caixa, certo? No balancete dele vai estar lá caixa 1, caixa 2, caixa 3, caixa 4 e assim sucessivamente. Então, tem determinadas empresas, pessoal, que os balancetes são enormes, tá? São muito grandes realmente. Bom, então a gente tem aqui, ó, e o balancete de verificação, basicamente, ele divide entre saldo devedor e credor. Ele não vai necessariamente ficar fazendo a classificação entre ativos e passivos. Ele até faz isso, mas não é o principal objetivo. O principal objetivo é mostrar saldos devedores e saldos credores. Enquanto que o balanço patrimonial, não, ele divide em ativo, passivo, patrimônio líquido, circulante, não circulante, ele dá mais detalhes para a gente, tá? Bom, aqui vejam só, pessoal, você tem um modelo de balanço patrimonial um pouquinho mais completo, ó. Então você tem ativos, pode ver que você tem ativo circulante, ó, caixa, equivalentes de caixa, clientes, impostos a recuperar, ó, adiantamentos. Aí você tem o não circulante, contas a receber, outras contas, enfim, permanente, investimento imobilizado, a depreciação aqui você poderia ter ainda ativo intangível. Passivo, circulante. Vejam que aqui você tem um balanço patrimonial. E aqui você tem uma DRE completa, ó, receita bruta, né, receita de serviços, imposto sobre vendas, receita líquida, custo, tá vendo? Ó? Você tem basicamente a ordem que a gente teria que ver aí em termos de balancete, desculpa, de balanço, tá? Fácil, não é, pessoal? Bem simples, não é? Não é, Valdir? Tá com a cara do tipo, não é muito não, né? Não, é simples, pessoal, porque o balancete, na verdade, é copia e cola, tá? Né? A Daniela tá falando não de jeito nenhum, né? A Elara está perguntando, o que seriam impostos a recuperar? Você tem duas situações. Quando você pagou imposto a mais, então você recupera. Ou quando fizeram uma retenção de você e você não precisaria ter aquela retenção. Tem determinados serviços que a Joane está falando que não é fácil, não, né? Bom, quando você tem os exercícios, digamos, as retenções, você prestou o serviço, fizeram a retenção de você e você não precisava pagar aquela retenção. Então, pega o exemplo do seu imposto de renda pessoa física. Se a sua empresa fez retenção de você e lá no final do ano você não estava sujeito ao imposto de renda, você restitui, ou seja, você recupera, tá? Isso são impostos a recuperar. Tá bom? Bom, gente, mas vocês viram que é bem fácil, pelo menos em termos de conceito de teoria, é bem simples, não é? Agora eu vou mostrar para vocês um balancete real, tá? Tá aqui, ó. Pessoal, veja, vocês estão vendo a tela aí do balancete aí? Estão vendo? Ó, eu cobri ali o nome da empresa, embora vá aparecer de novo, mas vejam. Aqui eu tenho, ó, a minha conta contábil aqui no cantinho, certo? Vejam que ela está disposta numa numeração, ó. Então, conta número 1, ativo. 1.1 já é ativo circulante. 1.1.1, caixa equivalente de caixa. Essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ó, conta contábil e descrição da conta, isto aqui é o que compõe o nosso plano de contas, tá? Que nós vamos falar para vocês daqui a pouquinho. Então, assim, ó, você tem lá, ó, todas essas contas. Ó, caixa, aí você tem caixinha. Ó, caixa e moeda estrangeiro, dólares americanos, peso colombiano, euro. Tá vendo, ó? Aí eu tenho o meu saldo anterior
eu tenho a movimentação. Ó, isso aqui é o meu saldo do período anterior, que pode ser mensal, bimestral, trimestral, anual. Esses débito e crédito aqui, ó, é a movimentação do período. Então, aqui eu sei cada conta que teve ali no meu plano de contas, a movimentação que ocorreu, seja débito ou seja crédito. E depois, o nosso saldo contábil aqui, tá? O saldo atual, o saldo que ficou no fechamento do mês, tá bom? Então, veja que eu começo aqui, ó, como caixa, caixinha. Então, ó, no caixinha dessa empresa aqui, nesse mês aqui, ó, vejam aqui, ó, tá marcado aqui em azulzinho, ela tinha um saldo de R$399, entrou na conta R$1.000 e saiu da conta R$905. O saldo dela lá no Razonete seria R$494,25. Mas veja que eu tenho isso aqui, ó, para bancos, tá vendo? Ó? Ele só tem uma conta corrente. Mas veja a aplicação financeira, ó. Tem aplicação financeira aqui, ó, de duas aplicações. Então, essa Itaú Max e essa Itaú Auto Mais. Vejam aqui, você tem os saldos deles aqui. Olha a conta clientes, pessoal. Tá vendo? Ó, quando a gente tem lá contas a receber, tá vendo aqui clientes, ó? Tá vendo? Ó, veja que o clientes aqui, ó, é um grupo de contas. Aí eu tenho meu duplicatas a receber e aí eu tenho cliente a cliente, ó. Cliente a cliente, empresa a empresa e o saldo que cada uma dessas empresas estão devendo aqui, ó. Tá vendo? Depois eu entro aqui nos meus estoques, mercadoria para revenda, tá? Enfim, tem aqui adiantamentos. Aí, ó, ela falou, você tinha perguntado dos impostos, né? Se você olhar aqui, ó, você tem os impostos aqui, ó, ICMS, IPI, imposto de renda, contribuição. Veja que a gente tem vários impostos a recuperar. Tem aqui, ó, despesas antecipadas, que a gente vai ver agora também. Depois, ativo não circulante, ó, imobilizado, ó. Mobilizado eu tenho, ó, móveis e utensílios, máquinas e equipamentos, veículos, tá vendo? Ó, então ele tem um Mitsubishi lá, ó. Eu tenho aqui, ó, no máquinas e equipamentos, aqui ele considerou como máquinas e equipamentos, porque é uma empresa que presta serviço, só tem um escritório. Então ele colocou lá TV, computador, tal, ele colocou junto nesta conta. Eu já falei para vocês que não seria o ideal. Eu continuei porque a contabilidade anterior, pessoal, já fazia desta forma. Esse caso aqui é um caso real. Já fazia desta forma. Os valores não são altos, não são relevantes. Eu não quis mudar, eu mantive. Se fossem valores relevantes, eu realmente faria a mudança, tá? Então, vocês estão vendo aí como é um balancete, né? Ó, aí depois a gente tem aqui a depreciação, que vocês vão aprender. Aí passivos, tem lá fornecedores, salários, ó, salários a pagar, encargos, obrigações. Aí nós estamos falando aqui de obrigações tributárias, ICMS, IPI, PIS, COFINS, passivo não circulante, empréstimos, tá? Patrimônio líquido, ó, capital social, ele tem R$40 mil, 44. Ó o LPA aqui, pessoal, olha o LPA aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele tem, ó, vejam só esse caso aqui. Ele tem 1.144.000 de prejuízos acumulados ao longo do tempo. No ano passado foi 110 mil. Depois, ó, receitas. Depois, deduções das receitas. Ó, custos, tá vendo, pessoal? A ordem, né? Custos. Depois, despesas, tá? Aí ele vem separando, ó, serviços de terceiros, comissão, despesas gerais, ó. Aí vem lá, aluguel, tal. Essa estrutura é uma estrutura, ele usa de estrutura gerencial. Então, eu não mudei, tá? Despesas tributárias, multa, tá vendo, ó? Aí chega aqui embaixo, tem o total do seu ativo, total do seu passivo e o seu lucro ou prejuízo no período, tá? Então, vejam, pessoal, que aqui a gente tem um balancete, digamos, profissional. A gente usa isso aí no dia a dia, para a empresa tomar decisão efetiva. Então, esse plano de contas, ele tem o número da conta, a conta, ele tem o saldo anterior, o movimento a débito e a crédito e o saldo final, tá? Simples, certo, pessoal? Em tese, simples, não é? Vocês vão praticar isso daí, tá? Agora, tudo bem aí? O Antônio está dando risada ali, né? Não? É bem fácil. Vocês vão pegar esses exercícios 3 aí que vocês fizeram de resultado e vão montar esse fluxo de caixa aí pra gente. Fala, Brás. Tem jeito de pôr no chip e implantar na cabeça isso tudo ou não? Oi? Tem jeito de fazer um chipzinho e implantar na cabeça ou não? Brás, vou falar para você. Depois que você pega o jeito, que você é tão natural para você, é tão, digamos, dia a dia, automático. que você é tão automático, até porque quem gera esses relatórios
basicamente são o sistema. É o sistema que vai gerar isso aí. Entendeu? Então você não tem assim muita preocupação com a elaboração do demonstrativo. Na prática, a gente tem a preocupação em ter um bom plano de contas, que aí sim você tem que montar e colocar no sistema. Depois disso, você tem que fazer os lançamentos de forma correta, de forma adequada, porque depois tirar relatório é só apertar botão. Hoje em dia é só apertar botão. Pode falar. No banco eu tinha um plano de contas que era dessa grossura assim, e aquelas folhas bem largas assim. Nossa, além da imaginação. Mas tudo que você precisava estava lá. Então, nos bancos, na sua época, provavelmente ele deveria usar o Coban, né? Eu também trabalhei usando o Coban, né? Que é um plano de contas específicos do Banco Central. Hoje a gente não tem mais o Coban, chama COSIF. Eles atualizaram, né? Se você pesquisar esse COSIF lá no Google, você vai encontrar, porque é uma informação pública. A estrutura, pessoal, anotem lá, COSIF, vou escrever aqui para vocês, ó. É de forma simples mesmo, ó. Tá certo? COSIF ali, ó. Tá? Esse plano de contas é o plano dos bancos. As empresas financeiras, elas são obrigadas a usar essa estrutura. E o que eu vou falar para vocês de plano de contas, basicamente é o que vocês vão encontrar ali no COSIF, tá? Porque ali você tem uma estrutura completa. E o plano de contas dos bancos, pessoal, todos os bancos são iguais. Você tem a mudança naquilo que a gente chama de contas analíticas, mas a estrutura dos planos são iguais. Não pode ter diferença. Por quê? Porque é uma determinação do Banco Central, tá? Então esse aí é digamos, o ponto que a gente tem que considerar. E nas indústrias? Bom, nas indústrias, pessoal, cada empresa tem o seu. Mas essa estrutura de começando com ativo, ativo não circulante e assim sucessivamente, isso aí ele tem que ser igual, porque tem uma determinação, né? Vocês viram, eu tinha perguntado pro Daniel, né? Para o Marcos Daniel lá, ele falou, a gente tem um plano que usa da própria Contimate, ou seja, o sistema Contimate que já tem planos padrões, você pega lá, enfim, um monte de outras empresas, já vem planos padrões. A gente só tem que tomar cuidado que algumas vezes, né, algumas vezes o plano vem fora do padrão. E aí na hora que você vai gerar relatório, que você vai gerar demonstrativo, você sofre um pouco mais, porque muitas vezes tem que pegar esses relatórios, levar ele para o Excel de alguma maneira e você, então, aí gerar como se diz, gerar efetivamente os seus demonstrativos e você vai acabar perdendo tempo, tá bom? Bom, então vamos lá, pessoal, vamos ver aqui o conceito de plano de contas, tá? Eu vou projetar aqui para vocês, tá? Para vocês, então, entenderem plano de contas. Então, plano de contas a gente tem um pouquinho mais de slides, tá? Mas, vamos ver, eu não lembro quantos slides são, mas enfim. Então, aqui já é a segunda etapa aí da Pocopets, tal, né? Da empresa de treinamento. Mas a gente tem lá, então, plano de contas. Gente, uma coisa importante, ó. O que eu estou falando aqui para vocês, na verdade, é a questão conceitual do plano de contas. Né? Se eu perguntar aí para qualquer um que tem lá o escritório, que está fazendo aí digamos, como se diz? Os procedimentos de plano de contas, basicamente não vai ter nada disso que eu estou falando, tá, pessoal? Né? Não vai ter nada desses procedimentos aí em termos digamos, de plano de contas, o nome, a nomenclatura, né? Que eu vou mostrar para vocês aí. Né? Mas, se você quiser ter um plano de contas de forma correta, um plano de contas de forma, digamos, detalhado, né? E assim, e isso é muito importante. Vamos lá. Saiu um funcionário de uma empresa, entrou outro, a gente sempre tem dúvidas, a pessoa quer mudar o plano de contas e tal. Se você tiver isso da forma como eu vou mostrar para vocês, isso significa que você pode simplesmente pegar esse funcionário e falar, tá aqui esse plano de contas, ver as contas, é essa nomenclatura, é esse o procedimento que tem que ser feito, fica fácil para todo mundo. Na prática, pessoal, dificilmente as pessoas fazem, mas eu quero que vocês entendam aí todo o procedimento de plano de contas, tá bom? Bom, o Patrick está me perguntando aqui, o balancete e a PL, você está falando patrimônio líquido é detalhada? Sim. Então, dentro do balancete, o plano de, digamos,
o patrimônio líquido é detalhado, você tem que ter conta por conta. Se você tiver 30 contas lá no seu plano, no seu patrimônio líquido, no seu balancete vai ter as 30 contas lá. Se você tiver no seu banco 15 bancos diferentes, vai constar no seu balancete 15 bancos diferentes, e assim sucessivamente. Se você tiver 5.000 clientes, meu amigo, ou você tem uma conta só e um relatório à parte, ou aparece os 5.000 clientes. Então você imagina que, né, como o Brás falou, o plano de contas é enorme porque você tem muitas contas, tá? É comum a gente pegar em escritório de contabilidade plano de contas com 10, 15, 20, 25 páginas, o plano de contas, porque é bem detalhado, tá? Mas tudo bem, pessoal, vamos entender aqui então o nosso procedimento aqui de plano de contas. Então, o que é, como é que a gente monta, tá? Então, vamos lá, ó. Então, para que a empresa, né, possa ter aí uma perfeita noção do que seja um plano de contas, ou mesmo quem vai montar ou elaborar um plano de contas, então, e bem conhecer a sua técnica ou forma, é preciso que, primeiramente, se tenha um conceito do que é conta. Nós já falamos o que é conta, tá? Nós já falamos, mas é importante você entender isso daí, ó. Conceito de conta. Então, o que é essa conta, pessoal? Lembre-se que é o nomezinho que vai lá em cima, tá? É muito importante o nome da conta, senão a gente vai cair naquela pergunta, acho que foi, se não me engano, a Eulália que fez, falou assim, tá, e as contas diversas? Não, foi esqueci o nome dela agora, que ela perguntou sobre as contas diversas. Então, na hora que você faz essa pergunta, né, foi a Cirlei, na hora que você faz a pergunta, ou melhor, na hora que você coloca o nome na conta, se fica lá um nome muito genérico, você não consegue identificar. Vou dar um exemplo como salário. Então, salário, ele pode ser adiantamento de salário, ele pode ser salários a pagar, ele pode ser despesa com salário, ele pode ser custo com salários. Então, veja que eu tenho para uma conta só várias classificações. Então, o plano de contas é muito importante porque é ele, né, ou seja, o conceito de conta é ela que vai definir e vai mostrar especificamente o que representa, então, essa, digamos, expressão qualitativa aqui, ó, tá? O que representa isso? Vocês estão me ouvindo, pessoal, ou não? Estão me ouvindo ou não? Estão? Sim? Tá. É que o Ademilton disse que sumiu ali, mas deve ser no seu micro aí então, Ademilton. Tá, legal, voltou. Que bom. Então vamos continuar aí. Deve ter dado uma falha aí na internet. Ó. Então, o conceito de conta. Então, é uma expressão qualitativa e quantitativa. Por que qualitativa? Porque ela mostra a qualidade, o tipo do evento contábil, né? O tipo do como é que chama? A gente vai chamar de... não é evento, o tipo de... digamos, aquilo que representa aquele movimento contábil, tá? Então, é a forma qualitativa e quantitativa porque ele vai mostrar os valores, né? O tamanho. Fala estática e dinâmica, porque quando você olha o balanço fechado numa determinada data, você tem uma situação estática, e dinâmica porque ele está sempre se movimentando, tá? Bom, de fatos patrimoniais da mesma natureza. Então, ocorridos ou por ocorrer em uma empresa ou em uma entidade, tá certo? Então, assim, é o nome que você dá àquele fenômeno contábil, né? E aí você tem a representação qualitativa, quantitativa pelos valores e a movimentação, que vai ser estática quando ele está o balanço fechado e dinâmica porque ele está se movimentando o tempo todo. Então, isso aqui é a definição do professor Lopes de Sá. Aqui embaixo, ó, esse aqui é um conceito um pouco mais antigo, tá? Mas, ó, conta é um conjunto de levantamentos refletindo um elemento ou componente formado ou informação, efetivo ou potencial, de um patrimônio aziendal. Então, azienda em espanhol, em italiano são empresas, tá? Ou de terceiros, do qual exprime geralmente a variável grandeza em uma dada medida, quase sempre monetária. Praticamente aqui, pessoal, vejam que esse conceito mais antigo aqui, pode ver que ele é de 1942, tal, é bastante antigo. Esse do Lopes de Sá é um pouco mais moderno, mas ele está falando literalmente ou praticamente a mesma coisa. Aqui a gente tem esse aqui do professor Osni, né? Osni Ribeiro, que é bem mais atual e bem mais simples também. Fala, então, conta é o nome técnico que identifica um componente patrimonial. Isso aqui é bem mais simples, bem direito, obrigação ou patrimônio líquido. Ou um componente de resultado, uma despesa ou uma receita. Basicamente, pessoal, é isso aqui que é uma conta, tá? Então, é o nome que se dá para um componente patrimonial. Se é caixa,
se é banco, enfim, se você tem lá um fornecedor, se é um capital social, se é uma receita ou se é uma despesa, um custo ou uma perda, tá? Bom, vejam só. Então aqui ele diz o seguinte, ó. Ele fala lá. Então quando você tem, digamos, o plano de contas, o que ele faz? Ó, então todos os acontecimentos que ocorrem diariamente na vida da empresa, responsáveis pela gestão do patrimônio, ou seja, compra, venda, pagamento, recebimento, salários, enfim, conta de luz, conta de energia elétrica, todos os eventos que ocorrem na empresa, tá? No dia a dia, inclusive aqueles que a gente não está percebendo, porque, por exemplo, neste momento, pessoal, vários de vocês estão trabalhando em casa, né? Eu estou aqui em casa, mas veja, neste momento eu estou aqui trabalhando na Legale, embora eu esteja na minha residência. Então, aqui, veja, eu estou longe da faculdade, né? Não estou lá presencialmente, vocês também não estão, mas nesse momento o patrimônio da Legale está sendo afetado. Tá certo? Porque ela está gerando vários direitos e várias obrigações ao mesmo tempo, tá? Então, tudo isso é registrado efetivamente pela contabilidade da empresa. Tá? Então, ele fala aqui, ó, são registrados pela contabilidade em contas próprias. São registrados pela contabilidade dentro das suas efetivas contas, ou seja, aquela nomenclatura que representa um evento contábil, um evento patrimonial, tá? Muito bem. Aí nós temos aqui, ó, então, assim, toda a movimentação de dinheiro efetuado dentro da entidade é registrada numa conta chamada caixa. Os objetivos comercializados pela entidade são registrados em uma conta denominada estoques e assim por diante. Então, você está falando de salário, vai ser despesa com salário e assim sucessivamente. Então, ela é, portanto, o instrumento que se adota para guardar memória, reunindo com acontecimentos patrimoniais de natureza idêntica. Por que idêntica, pessoal? Porque estoque, toda vez que eu comprar mercadoria e eu registrar no estoque, vai para o estoque. Então, toda vez que eu registrar um evento, por exemplo, vou dar um exemplo do exercício anterior, aluguel. Então, tudo que é aluguel vai para a conta de aluguel, tudo que é salário vai para a conta de salário. Antes do intervalo, vocês me perguntaram assim, eu falei assim, ó, eu peguei a conta de mão de obra e coloquei como despesa ao invés de custo. Então, veja, custo com mão de obra é uma natureza. Despesa com mão de obra é outra natureza. Embora elas pareçam a mesma coisa, mas cada um tem uma finalidade diferente, consequentemente são registradas em contas diferentes, tá? Então, fala aqui, ó, ela é a conta, né? Portanto, o instrumento que se adota para guardar memória, reunindo os acontecimentos patrimoniais de natureza idêntica, possuindo, por esta razão, um objeto certo. Muito bem. Aí vamos lá. A conta tem sempre objeto distinto de outras contas, porque reúne fatos de características próprias, iguais por sua natureza e que se sucedem no patrimônio. Toda vez que eu comprar uma mercadoria, eu vou registrar na conta estoque. Toda vez que eu tiver despesa com salários, eu vou registrar na conta despesa com salários. E assim sucessivamente, pessoal. Por quê? É um objeto distinto. Toda vez que eu compro máquinas e equipamentos, vai entrar na conta máquinas e equipamentos. Se eu comprar equipamentos de informática, vai para equipamentos de informática. E assim sucessivamente, tá? Ó, o grande cuidado deverá residir sempre no respeito a esse básico princípio de que a conta... Deixa eu ver aqui quem está me chamando aqui. Então, que a conta é uma expressão de um objeto certo, que não deverá nunca ser confundido com o de outras contas. Tá? Ou seja, uma evidenciação de fatos ou fenômenos patrimoniais da mesma natureza, sempre sob o aspecto da finalidade da empresa ou da entidade. Tá bom, pessoal? Pessoal, minha voz está falhando aí com vocês ou não? Não? Tá indo bem aí? Como é que é, Brás? Às vezes dá uma falhadinha, assim. Dá uma microfonia. Entendi. Na próxima aula eu vou usar o outro microfone aqui, né? Na próxima aula eu vou usar aqui então, ó. Aí sim, hein? Aí sim nós vamos usar o microfone da rádio aqui, hein? Tá bom, hein? Quando eu ficar rico, eu vou comprar um desse. Mas vocês sabem que esse que eu estou usando aqui, ó, na verdade, ele é melhor do que aquele ali. Aquele ali impressiona. Você olha e fala, nossa, aí sim, hein, fomos surpreendidos novamente, né?
Mas não, esse aqui é um pouco melhor. Até porque se eu me movimentar aqui, ó, o microfone vai junto. Aqui eu preciso ficar sempre com a voz muito próximo, mas é um bom microfone. Bom, muito bem. Então, voltando, pessoal. Então, por isso que quando vocês me perguntam, a conta, como é que tem que ser registrado? Então, se você tem, por exemplo, móveis e utensílios, eu sempre vou registrar móveis e utensílios, porque é a mesma natureza. A conta, ela representa a natureza que nós temos que ter em cada uma dessas, digamos, desses eventos, desses fatos, desses fenômenos contábeis. Tá certo? Isso é bem importante, hein, pessoal? Bom, aí ele fala aqui, ó. Aí o plano de contas. Então, as contas podem ser classificadas, vocês já viram isso aqui, em contas patrimoniais, ativos e passivos, e contas de resultado, né? Que ele fala aqui, ó. Então, as contas patrimoniais são ativas, bens e direitos, e passivas, as obrigações e patrimônio líquido. E as contas de resultado. Gente, vejam que aqui ele só trata contas de receitas e despesas. Ele não fala aqui de custo, despesa, ou melhor, de custo e perda, por exemplo. Custo e perda, elas normalmente estão dentro das despesas. Pensa assim, que despesa é o conceito macro. E aí você tem subdivisões que podem ser lá os custos ou perdas. Tá? E mesma coisa as receitas. A gente tem classificação específica de outras receitas aí, tá? Que acontece também no, digamos, tá. A Yara está fazendo uma pergunta aqui, né? Bom, é porque ela perguntou assim, qual a diferença, né, entre empresa e entidade? Muito bem. É uma boa pergunta. Porque ela fez essa pergunta e provavelmente ela leu lá no conceito do professor que ele fala que pode ser para uma empresa ou para uma entidade. Bom, Yara e todos os alunos aí, funciona o seguinte. Na verdade, tudo é empresa, se você for pensar bem, tá? É que a gente costuma, muitas vezes, falar assim, não, você tem a empresa, a gente fala assim, você tem a entidade, nós temos um princípio que vocês vão aprender lá na frente, lá no quinto semestre, né, em teoria, que a gente tem o princípio da entidade. Mas ao longo do tempo, um pouquinho antes, eu tenho certeza que vocês já vão aprender isso. Que, por exemplo, as contas dos sócios, elas não podem se misturar com as contas da empresa. Por quê? O sócio é uma entidade. A empresa é outra entidade. Tá? Então é comum você falar que cada pessoa física é uma entidade diferente. Cada pessoa jurídica, cada empresa é uma entidade diferente. Porque na prática, seja fiscal ou seja contábil, é exatamente assim que acontece. Agora, quando a gente fala empresa ou entidade, na verdade são as mesmas coisas. Porque eu posso falar uma entidade jurídica, uma entidade com fins lucrativos ou uma entidade sem fins lucrativos. É porque é mais comum a gente falar quando você tem uma entidade sem fins lucrativos. Mesmo não tendo fins lucrativos, não deixa de ser uma empresa. Entende? Então, na verdade, o conceito aí é meio que... É lógico que entidade ele tem um caráter um pouco mais amplo, mas pensando em termos aqui de empresa, seja empresa ou entidade, dá na mesma. Tá? Basicamente, essa é a diferença entre esses dois conceitos. Tá? Então, vamos lá. Ó. Aí depois ele fala aqui, ó, então... Para fazer um bom plano de contas, o ideal é que tenha isso aqui, o título, função, funcionamento, classificação, agrupamentos e códigos. Gente, como eu disse a vocês, na prática, tá? Não necessariamente a gente tem todos esses itens, mas para quem aí está no escritório, para quem está na empresa e quer fazer um negócio de primeira, monte isso aqui. Por quê? Porque sempre que você tiver o plano de contas feito dessa forma, você pode mudar funcionário, pode mudar a empresa, digamos, você pega lá um auxiliar e ele vai ser promovido, não sei como funciona tal conta, ele vai lá e ele vai conseguir identificar isso, tá? Então vamos ver aqui, ó, ele fala, ó, título, função, funcionamento, classificação. Então, primeiro, o que é o título? Então, é a palavra ou designação que dá nome à conta. É o nome da conta. Título é o nome da conta. Então, evidenciando seu objeto, ou seja, a razão para a qual ela foi aberta, a classe de valores que registra é uma identificação imprescindível. Então, caixa é um título, bancos é um título. Aí você vai ter lá Banco Itaú, conta tal, isso é um título. Né? Você vai ter aplicação financeira tal, cliente e o nome do cliente. Então, isso é o título, é o nome da conta. Depois, a função. Isso aqui, ó, então, ajuda bastante para quem está aprendendo, pessoal. Né? Ó, então, a função da conta, ó, é a sua ação, ou ainda para que serve, qual o papel que desempenha na escrituração. Fala aqui, ó, pode ser ainda conceituada como sendo a explicação do objeto da conta ou a expressão descritiva da natureza dos fatos. Ó, tem um exemplo aqui. Ó.
Então, veja, aqui a gente tem um exemplo da conta, da função conta fornecedores. Então, você me pergunta, vocês já me fizeram algumas vezes essa pergunta em sala de aula. O que eu registro em fornecedores? O que eu registro em clientes? É duplicados a receber? É clientes? Acabaram de me perguntar o que são impostos a recuperar, né? Enfim, quando você tem essa explicação aqui no seu plano de contas, então ele fala assim, ó, fornecedores, ó, esta conta destina-se ao registro de todas as transações realizadas com as firmas ou pessoas que realizem fornecimentos para a empresa. Nela registram-se normalmente as faturas ou notas de fornecimento e seus resgates. Resgate aqui ele está chamando de pagamento, tá? Tem ainda por função o registro de antecipações sobre fornecimentos. Ou seja, pessoal, ele está explicando qual a função da conta fornecedores. Para que serve a conta fornecedores? Agora, o ideal é você ter isso para cada conta. Para a conta caixa, para a conta clientes, para a conta estoque, estoque de matéria-prima, estoque de mercadoria, né? Enfim, que mais? Impostos a recuperar para cada um desses impostos, tá? Então, aqui nós estamos falando a função. Então, função é você falar, ó, essa conta registra isso. Ela tem, digamos, a função de registrar essa operação. E aqui, ó, o funcionamento. Então, o funcionamento, né? Aqui, pessoal, se a gente tivesse um plano de contas desse aqui, bem montado, né? E vocês, lá no primeiro dia de aula, recebessem isso aqui, vocês iam entender como debita e como credita. Então, quando a gente fala essa etapa aqui que ele fala que é a função das contas, né? Ou seja, o funcionamento, ele está falando, essa conta serve para isso, ela é debitada assim, creditada assim. Quer ver? Ó? O funcionamento das contas estabelece a relação da conta com as demais. Ou seja, via de regra, aquela conta está relacionada com quais outras? Qual o procedimento que a gente deve considerar ali? Ó, demonstra como se debita a conta, como se credita, qual a natureza de seu saldo, quais as outras contas que normalmente ela tem contado, né? Estabelece, desculpa, aquela normalmente com que ela estabelece contato, não é contado, né? Então vamos lá, ó. Aqui o funcionamento da conta clientes. Então tem um exemplo. Aí vamos perguntar, para que serve a conta clientes? Né? Para que serve a conta impostos? Para que é a conta depreciação? Para que serve? Então tá aqui, ó. Conta clientes. Esta conta é debitada pelas faturas ou notas de vendas feitas a clientes da empresa. É creditada quando o cliente paga, esse resgate paga a sua dívida ou paga a sua fatura. E a natureza do saldo desta conta é devedor, integrando com o sistema de aplicações da empresa. Relaciona-se seu débito com as contas de vendas e similares. Ó, aqui tem um exemplo do funcionamento. Então, veja, o funcionamento é esse slide aqui e mais esses aqui. Ó. Então, o funcionamento da conta. Relaciona-se com seu débito com as contas caixas e bancos e devoluções. Conta de natureza devedora. Ó. Então, pelo seu débito surgem os seguintes registros. Debito clientes a vendas ou a crédito de vendas. Isso aqui no momento da venda. Depois, aqui, ó, pelo seu crédito surgem os seguintes registros relativamente ao caixa, débito de caixa a clientes. Significa que eu vendi para o meu cliente e estou recebendo. Pode ser caixa ou pode ser banco. Debito banco, credito clientes, quando foi liquidada em banco. Perceberam, pessoal? Então, isso aqui ele te dá uma noção muito grande do que você tem em cada uma das contas. Agora, como o Brás tinha falado, lá no banco, você vai olhar o COSIF, podem pesquisar depois no Google, vocês vão reparar que isso tem lá. As outras empresas, sendo bem sincero com vocês, muito raramente a gente tem isso daí, tá? E muitos sistemas de contabilidade que nós temos, eles não dão essa opção para a gente fazer. A gente não tem, normalmente, este item lá para a gente poder, então, elaborar. Mas a gente tem, por exemplo, eu usava um sistema lá no meu escritório chamado QuickBooks. Tem o QuickBooks agora, uma versão brasileira, tá? Mas na versão brasileira, pessoal, não é tão detalhado assim. Eu usava uma versão americana, que eu comprei online e tal, mas não era um software online. Eu comprei online lá nos Estados Unidos, comprei aqui e instalei na minha máquina. Vejam que este software, na hora que você montava o seu plano de contas, ele tinha todos esses itens. Qual era a função, qual era a natureza, a descrição, ou seja, como você debitava, como você creditava. Depois você podia pegar esse relatório, imprimir e mostrar isso para alguém, para quem estivesse então ali fazendo os seus lançamentos contábeis, tá? A gente tem ali, ó, a classificação da conta, né?
a classificação da conta. Então, indica se ela é uma conta patrimonial ou de resultado. Então, vamos lá. Ó, então ele fala a classificação da conta, se ela é uma conta patrimonial ou de resultado, e o agrupamento, ó, se ela pertence ao grupo de ativo, passivo, despesa, e aqui você pode ainda mais colocar esse agrupamento de forma mais detalhada. Se é um ativo, se é ativo circulante, se é não circulante, se ela é não circulante imobilizado, se ela é não circulante, se ela está dentro do intangível, tá? Se é passivo circulante ou não, se ela é patrimônio líquido. Tá? Então você tem, digamos, nesse agrupamento dá para você separar bem as contas. Aí tem lá de novo, aqui ele está repetindo, tá, pessoal? Na verdade, classificação e agrupamento ele está repetindo. E aqui a gente tem o código e grau da conta. Então isso aqui também é outra coisa bem importante. Fala, ó, é composto por um ou mais algarismos utilizados para identificar cada uma das contas que compõem o plano de contas de uma entidade, tá? Vocês vão ver isso daí. Eu vou mostrar para vocês aqui, né? Bom, então o Gustavo está perguntando aqui, ó. Naquele exemplo, só quando a dívida for quitada pelo cliente e o dinheiro sai da conta e entra em bancos. É débito? Isso. Eu credito clientes, debito bancos, porque o cliente está me pagando. Então, o dinheiro está entrando na minha conta corrente, consequentemente, eu estou diminuindo o meu ativo, estou creditando o meu ativo. Então, o lançamento é esse mesmo. Credito cliente, debito bancos. Tá? Bom, aí a gente tem aqui, ó, se a gente olhar aqui, ó, o código e o grau, então a adoção do código agiliza o registro contábil. Basicamente, pessoal, hoje os lançamentos nos sistemas, eles são feitos principalmente pelo número da conta, não pelo nome, tá? Então esse código da conta que ele fala aqui, ó, né, é muito importante. O grau você vai usar só na hora, digamos, de montar o plano de contas, tá? Então ele fala aqui, ó, a adoção do código agiliza os registros contábeis, principalmente quando efetuados por meio de computador. Hoje é tudo computador, então isso aqui é fundamental. Sem isso você não consegue fazer o registro. Assim, débitos e créditos são feitos através dos códigos das contas e não pela intitulação. Como eu acabei de dizer, a gente faz o registro pelo número e não pelos nomes. Ó, os critérios para definir a codificação a ser adotada fica a cargo de cada contabilista. Exceto, pessoal, quando você tem planos que são obrigatórios para algum tipo de atividade. Por exemplo, a ANS, Agência Nacional de Saúde, ela determina o plano de contas. Companhias aéreas, pela ANAC, se eu não me engano, eles também têm um plano de contas. Bancos, você tem determinadas entidades sem fins lucrativos, também você tem uma estrutura específica para isso, tá? Mas assim, a nomenclatura, a estrutura você tem que seguir, mas a nomenclatura você que dá. Se você está numa empresa comercial, que não é capital aberto, não é nada disso, então você fica mais fácil você utilizar o nome aí e a estrutura que você queira. Gente, aqui, ó, fala a codificação que sugerimos. Então, eu também uso basicamente essa codificação aqui. E aqui está na estrutura: 1 ativo, 2 passivo, 3 receita, 4 custo, 5 despesa. Vocês viram no meu modelo de plano de contas, eu vou mostrar de novo. Vocês vão ver que ela está nessa sequência aqui, tá? Então, aqui, pessoal, nós falamos de contas e o que tem que estar lá no plano de contas. Mas o que exatamente é o plano? O conceito está aqui, ó. Então, o plano de contas é uma peça na técnica contábil que estabelece previamente a conduta a ser adotada na escrituração, através da exposição de contas em seus títulos, funções, funcionamento, grupamento, análise, derivações, ou seja, o número da conta e os diversos tipos e classificações que você tem. Então, é uma relação de número e nome de contas, tá? Então, como a gente falou, é um conjunto de normas de titulação, ou seja, a relação, a sequência e os nomes dados a essa conta. Ele fala aqui: previamente estabelecido, né, destinado a orientar os trabalhos da escrituração contábil. Gente, o plano de contas, assim, ele é fundamental pelo seguinte: toda vez que você vai numa empresa fazer lá, gerar o seu, digamos, sistema de informação contábil, né, o seu sistema de, como eu posso dizer, de gerência, assim, de onde vem, para onde vão as informações. Isso é feito por meio do plano de contas. Então, um plano de contas mal estruturado numa grande empresa, ele vai realmente dificultar esse procedimento digamos, de movimentação da informação, tá? Ele vai ficar mais difícil. Por quê? Porque um plano mal elaborado, a informação pode não ir para o local correto, o local adequado, tá? Bom,
Então ele fala aqui, ó. Então, como ele é composto? Esse plano de contas, como a gente viu, então ele é composto pelo elenco, pelo manual. O manual vai mostrar aquilo que é a função, o título, né? O que ele faz, tal, e lançamentos explicativos, exatamente como a gente viu agora há pouco, tá bom? Né? Espera só um pouquinho aí. Só um minutinho, pessoal. Bom, vamos lá. Pronto. Tá? Então a gente tem aqui, ó, elenco de contas, manual, lançamentos, tá? Isso é o que vai estar lá no seu plano de contas, como a gente viu. O elenco das contas, então, é a relação, né? Como a gente já viu também, eu vou mostrar para vocês na prática aí. E o manual, que ele explica aquilo que a gente falou, que é a função, o funcionamento, a natureza de cada uma das contas, tá? Aqui ele só está mostrando um pouco mais detalhado aquilo que eu já expliquei para vocês. Coisas importantes aqui, então ele fala a quantidade de contas de um bom plano de contas. Pessoal, não tem um número mínimo nem máximo de contas que você tem que ter ou aberturas nas contas que você tem que ter. Ele fala aqui, ó, deve ter tantas contas forem necessárias para expressar com clareza os fatos ocorridos na vida de um patrimônio. Ou seja, pessoal, a quantidade de contas que vai ter lá é uma quantidade assim que você consiga tomar decisão, tá? É uma quantidade que você que não deixa os dados muito espalhados, tal. Por quê? Tem determinadas situações que você pega lá, você tem 50 planos, sabe? Você tem tantas contas, tanta nomenclatura que depois você não consegue fazer a classificação correta, a classificação adequada. E aí você fica prejudicado em termos de tomada de decisão, tá bom? Bom, aí tem aqui as características de um plano de contas. Ele fala, um bom plano de contas é aquele que elabora rigorosamente dentro das normas técnicas, tá? Como eu já falei para vocês, eu já vi planos de contas com a ordem das contas invertidas, por exemplo, começando vocês viram que no resultado começa com receita, custo, despesa. Já vi planos de contas que começam com custo ou despesa primeiro. Está totalmente fora, totalmente errado, tá? A gente tem um procedimento na lei para isso e na técnica contábil, tá bom? Muito bem. Bom, aí ele fala aqui, ó, então para que o plano tenha excelência, ele tem que ser adaptável, ele tem que ter uma unidade técnica de nomenclatura e funcionamento, ele tem que ser claro, tem que ser acessível para as pessoas, ele tem que ser flexível, ou seja, eu posso aumentar, colocar mais contas, eu posso diminuir contas, eu posso alterar. Ó, tem a precisão e exatidão dentro dos princípios e preceitos da contabilidade. Então, a ordem das contas, o nome, aquilo que é circulante, não circulante, imobilizado é importante, porque você vai ter que ver esse conceito de forma, digamos, mais clara para que ele tenha, então, essa precisão. Ó, siga os princípios gerais doutrinários, ou seja, a contabilidade de forma geral, aquilo que a gente aprende com a boa técnica. Ó, enseje informações que possam refletir a imagem fiel da riqueza, ou seja, o patrimônio da empresa. Não adianta eu ter um plano de contas enorme, gigante, achando que eu tenho um plano maravilhoso, e não. Uma empresa pequena, você usa um plano simples. Uma empresa maior, você usa um plano mais detalhado. A questão é, qual é o nível de tomada de decisão ou o nível de informação que você precisa? Percebeu? E a utilidade do plano. Então, a utilidade é de servir como meio de orientação na escrituração contábil. Então, estou fazendo a escrituração, como é que eu vou saber as contas que eu tenho que utilizar, quantas contas, quantos, digamos, itens eu tenho que ver, né? Quantos procedimentos aí, digamos, eu preciso utilizar, tal. É o plano de contas que vai me dar essa orientação, né? Por quê? Porque ele vai direcionar o meu balancete, ele vai direcionar o meu balanço, enfim. Então, ele vai me dar esse direcionamento aí, tá? Muito bem. Então, tem lá, ó. Então, a principal utilidade é de servir como meio de orientação. Então, ele possibilita a unidade de trabalho,
porque todos os anos você vai fazer utilizando as mesmas contas, né? Protegendo a empresa contra erros naturais, enfim. Ele tem uma série de vantagens, né? E hoje, pessoal, você não consegue fazer contabilidade sem plano de contas. Antigamente, você até conseguia. Por quê? Porque você não estava usando o computador sempre. Teve uma época que você não tinha computador, então você não tinha necessariamente um plano padrão. Hoje é impossível. Ó, o plano é uma peça básica de orientação, tá? Fala aqui, ó, de grande valor. Hoje é indispensável. Você não consegue fazer a contabilidade nos sistemas sem o plano de contas, tá? Então, ó, ele é uma peça imprescindível. E a sua ausência nos trabalhos de escrituração contábil denota efetivamente conduta deficiente. Significa que se você, contador, faz contabilidade e não usa um plano de contas, significa que você não está atendendo os procedimentos de forma adequada, tá? Bom, pessoal, eu quero que depois vocês leiam com calma. O importante nesse caso aqui, ele é assim, é o conceito do plano de contas. A gente não vai trabalhar montando um plano de contas, tá? Eu só quero que vocês entendam o que é o plano de contas, porque quando eu der aquele trabalho para vocês, eu vou dar um plano de contas juntos, tá? Então vocês vão preparar esse trabalho que eu vou passar para vocês ainda essa semana, para me entregar mais para frente, junto com o plano de contas. E aí vocês vão precisar, então, fazer os registros contábeis utilizando, então, o plano de contas. Aí vocês vão entender o que eu estou falando. Essa atividade vai compreender fazer lançamentos, apurar o resultado do exercício, apurar o balancete de verificação, o balanço e a DRE. Tá? Então, ele vai ser bem completinho aí para vocês. Tudo bem, pessoal? Dúvidas aí, não? Tranquilo? A Ana dá risada, né? Mas é assim, a gente tem aqui, pessoal, bastante coisa. Eu ainda falei rápido, né? Ainda falei bastante rápido. Mas pode ficar tranquilos, porque aqui, essa parte que vocês viram nos slides é uma parte mais teórica. O plano de contas, ele tem que ser assim, ó. Agora eu vou mostrar ele para vocês um pouquinho de forma mais detalhada, ó. Tá? Então vejam, pessoal, que esse plano de contas aqui, então aqui não tem problema mostrar porque é o nome da minha empresa, tá? Então ele começa, ó, um ativo, 1.1 circulante, caixa, tá vendo? Essa nomenclatura, ela é interessante, tá? Ela é importante. Ó, é como se nós fizéssemos da seguinte maneira, tá? Vocês estão vendo aí, opa. Vocês estão vendo aí o quadro aí, tá certo? Muito bem. Ó, vou colocar aqui, ó, o texto aqui, tá? Então imagina que eu tenho assim, ó, um ativo, tá? Um ativo. Aí eu tenho lá 2 passivo. Aí eu tenho 3, ó, receitas. Ó, pessoal, vocês estão vendo aí? Isso aqui que eu estou fazendo, tá? Nada mais é do que um plano de contas, tá bom? Nada mais é do que um plano de contas aí. Muito bem, deixa eu ver se a câmera ajusta o foco aí, porque ficou ruim. Aí, melhorou. Melhorou o foco, né? Tava ruim. Então, vamos lá. Renata está me perguntando o que é um ativo circulante. Nesse momento, Renata, assim, deixa para o semestre que vem. Ativo circulante são ativos ou passivos, se for um passivo circulante, que eles vão se realizar, na verdade, ele vai ser pago ou vai ser, digamos, ou ele vai ser pago ou ele vai ser recebido até o final do exercício seguinte. Então, aquilo que você paga e recebe até o final do ano seguinte, no qual você está, né, ou 12 meses da data do seu balanço, isso é um ativo circulante e um passivo circulante. Se passar desse prazo, então imagina, você tem lá, de forma bem simples, tá? Você tem um contas a receber, você vendeu em 36 parcelas. Você vendeu em 31 de dezembro. Então, você vai ter 12 parcelas no seu circulante, que é até o final do exercício seguinte, e o restante vai ser clientes longo prazo. Essa separação, ela é importante, né? Não só Renata, mas todo mundo, para fins de tomada de decisão. Porque, por exemplo, se eu tenho um passivo que eu vou pagar daqui 3 anos, é diferente de um passivo que eu vou pagar daqui 6 meses. Percebeu? Por quê? Porque daqui 6 meses eu preciso ter caixa. E se eu vou pagar daqui 3 anos, o caixa eu preciso lá na frente. Então, vocês vão aprender depois isso em análise de balanço. E no semestre que vem, então, a gente vai aprender efetivamente esse procedimento aí digamos, de classificação, tá?
A Kika tá mandando uma mensagem aqui. Tudo bem, Kika, já imaginei, vi você entrando aí, né? Então, que bom que pelo menos você entrou aí para nos prestigiar um pouquinho. Mas vamos lá, ó, pessoal. Então, quando eu estou montando aqui, ó, tá? Eu estou efetivamente aqui, né? Ó, montando aqui o meu plano de contas, ó. Então, tem aqui receitas, 4, eu monto 4 custos, 5 despesas, tá? Eu costumo fazer dessa maneira. 6, eu coloco aqui impostos, tá? E 7, digamos, eu vou chamar aqui de área, tá bom, pessoal? Mais ou menos eu uso essa estrutura. Aí o que eu tenho? Ó, vejo aqui no ativo. Então, ativo, eu tenho 1.1. Então, o ativo, ele é um ativo. Ó, depois eu tenho um ativo circulante. Depois, no ativo circulante, vamos supor que eu queira 3. Ó, isso aqui, gente, ó, esse número 1 aqui que vocês estão vendo, ó, esse 1.1, eu vou colocar aqui mais 1.1.1, tá? Ativo circulante, eu vou colocar aqui caixa e equivalentes de caixa, tá? Depois, ó, 1.1.1.01, vou colocar aqui, ó, caixa, tá? E depois vou colocar 1.1.1.02, ó, vou colocar aqui bancos. 1.1.1.03, vou colocar aqui aplicação financeira, tá? Muito bem. Estão vendo, pessoal? Ó, vejam que esse número aqui que a gente está colocando aqui, como, ó, ativo circulante, 1.1.1, 1.1.01, tá vendo? Ó? Este número aqui, opa, esses números, a gente costuma chamar de máscara, né? Ou seja, é a quantidade de dígitos que você coloca lá. Quando ele fala um plano flexível, um plano que dá para você aumentar ou diminuir, essa numeração ela é importante, tá? Por quê? Porque às vezes você tem uma numeração que ela é muito pequena, você não consegue incluir mais contas, tá? Da seguinte maneira, ó, vamos imaginar que eu esteja aqui falando da conta clientes aqui, ó, por exemplo, tá? Né? Então eu tenho aqui ativo circulante, ó, caixa equivalentes de caixa aqui. Se eu quisesse incluir aqui uma conta clientes, tá? Ó, vamos pegar aqui, ó, né? Eu teria aqui, ó, tem aqui minha conta clientes aqui, ó. Então veja, a minha conta 1.1.1 é caixa equivalente de caixa. Minha conta cliente seria 1.1.2, por exemplo. Né, Chico? Vem aqui dar um oi pro povo aqui. Vem aqui dar um oi pro pessoal. Vem aqui, né, mano? Deixa ele vir um pouquinho. Olha quem tá aqui, pessoal. Dá tchau pro povo lá. Isso, dá tchau pro pessoal. Olha lá quanta gente lá olhando você, filho. Dá tchau pra todo mundo, né? Dá tchau lá. Fala, tô aprendendo plano de contas. Lá, ó. Todo mundo lá, ó, aprendendo plano de contas. Viu? Agora vai lá estudar IFRS, que você tá precisando, que você não estudou IFRS. Vai lá com a mamãe estudar IFRS. Vai lá com a mamãe, ó. Pera lá. Até me perdi aqui. Então, pessoal, aí tá vendo como que é? A aula em casa é isso aí, né? Não tem jeito. Ó, mas enfim. Né? O pessoal tá falando para deixar ele aqui, né? Seria bom, mas ele fica atrapalhando. Se ele ficasse quietinho, eu deixaria, não teria problema. Bom, mas vamos lá, pessoal. Então, quando a gente cria essa máscara de contas que eu estou falando para vocês aqui, é importante porque cria a flexibilização do plano. Se você cria um plano que você não consegue incluir ou tirar contas, gente, é um sufoco. Digamos assim, eu já vi planos absurdos, tá? Porque a pessoa fez um plano mal feito, tá? Então, a gente precisa realmente ter essa consideração aqui, ó. Então, quando você tem aqui, ó, por exemplo, conta clientes, ó, vejam que eu estou utilizando aqui, ó, caixa, equivalentes de caixa. Se eu usar clientes, ó, pode ver que a minha conta clientes, ó, ela tá aqui, ó, no mesmo nível aqui, tá vendo? Ó? Então, eu tenho aqui, ó, caixa, equivalentes de caixa aqui, ó. Espera aí, fechou aqui. Tá? Ó, tenho aqui, ó, caixa equivalentes de caixa, cliente está no mesmo nível, tá vendo? Ó, ele muda este nível aqui.
Agora, tá vendo que aqui eu tenho dois níveis aqui, ó. Depois aqui, ó, tenho 03, 02, 01. Bom, se eu pegar na minha conta clientes e colocar, por exemplo, vamos supor que eu tenho cliente 01, 02, 03. Vamos supor que eu tenha 102 clientes. Até o 99, eu vou ter 2 casas. Quando chegar no 100, eu preciso de 3. E aí o meu plano já não contempla mais o 100º cliente. Perceberam? Então, por exemplo, quando eu estou montando meu plano de contas, ó, vou mostrar para vocês o meu plano de contas aqui, tá? Ó, vejam aqui, gente, a mesma estrutura que vocês estavam vendo lá, ó. 1, ativo. Ó, 1, ativo. Depois, 1.1, ativo circulante. Depois, 1.1.1, caixa equivalentes de caixa. Aí eu tenho 1.1.101, caixa. Aí eu tenho aqui o caixa, ó. Sempre que você tem, tá vendo esse númerozinho, os 3 últimos ali? Aqueles 3 últimos a gente chama de conta analítica. Todas as contas que ela vai até o final, ou seja, ela tem todos os dígitos, é naquela conta que você faz lançamento. Na hora que você está lá no sistema digitando, ela faz lançamento, ela recebe lançamento. Isso é o que nós chamamos de contas analíticas, tá? Essas outras contas aqui, ó, essas outras contas que nós temos aqui, pessoal, ó, tá vendo, ó? Tá vendo aqui, ó? Ó, aqui é tudo zero, ó. Quando é tudo zero, a gente chama de conta sintética. Então, o que significa isso? Que quando eu fizer um lançamento aqui, ó, tá vendo? Ela é a conta número 1, ó. Quando eu fizer um lançamento nesta conta, esta já vai puxar o total, esta aqui já puxa o total, essa aqui já puxa o total e assim sucessivamente. Reparem que no meu plano de contas, ó, só tem a conta caixa como analítica. O restante é tudo conta sintética. Tá vendo? E por que é tudo conta sintética, pessoal? Ó, tem da receita aqui também, ó, 001, tá vendo? Elas são contas sintéticas, pessoal, pelo seguinte. Porque quando eu utilizo aqui o meu, digamos, o meu, como eu posso dizer para vocês? Quando eu utilizo aqui, faço a minha contabilidade, pelo menos na minha empresa aqui, eu tenho esse plano que ele é padrão, só tem conta sintética. Eu pego uma empresa nova, eu cadastro no meu sistema, eu pego esse plano de contas que só tem conta sintética, puxo para a minha empresa e ali eu vou abrindo. Então, por exemplo, tenho 5 bancos. Então, na hora que eu venho lá, eu tenho 5 contas bancárias diferentes, tá? Então, na hora que eu venho aqui e vou mostrar para vocês aqui, peraí. Peraí, estou compartilhando errado aqui. Vamos lá, deixa eu compartilhar o plano de contas aqui. Tá? Ó, então, por exemplo, quando eu venho aqui, ó, vou pegar aqui no começo, eu tenho, ó, tá vendo aqui, bancos conta corrente, tá vendo? Ó, essa conta bancos conta corrente pode ver que só tem os 3 zeros, significa que ela é sintética. Se o meu cliente tiver 5 bancos, então vai ter aqui, ó, 1.1.1.02.001, vai estar lá, banco X. Depois, 1.1.1.02002, banco Y, e assim sucessivamente. Se ele tiver, ó, eu posso colocar para cada empresa até 999 clientes, tá? Então vejam, pessoal, que eu já montei o plano de contas de uma forma que é possível a gente aumentar ou diminuir, tá bom? Então, depois... Então, o Marcos Daniel está me perguntando, você está me fazendo uma pergunta difícil, hein, Marcos? Ainda, olha só, ele está me perguntando aqui se criptomoeda eu posso considerar como caixa equivalente de caixa, tendo visto a liquidez. Então, Marcos, há uma discussão bastante grande sobre isso. Não se tem ainda, para ser bem sincero com você, uma definição de como nós devemos classificar a criptomoeda. Tá? Por quê? Porque tem alguns que consideram isso como investimento, tá? Tem alguns que consideram isso como intangível porque você não tem ela fisicamente. Você percebe? Então tem algumas classificações aí. Se não me engano, eu não me recordo agora, mas tem um procedimento da própria CVM que dá um detalhamento sobre esse tipo de lançamento. Se você quiser, depois me manda uma mensagem aí, seja no e-mail e tal, eu dou uma pesquisadinha, porque esse é um assunto bastante recorrente. Você deve ter cliente aí que provavelmente tem a criptomoeda, né? E aí, então, ele fica... não se tem necessariamente um procedimento específico ainda. Você está classificando como caixa equivalente de caixa? Não. Tá? Mas tem procedimento. Me manda uma mensagem depois e a gente faz uma pesquisa, a gente troca uma ideia sobre isso daí. Tá bom?
Muito bem, pessoal. Tá claro aí os procedimentos? Não? O que é plano de contas e o que é balancete? Bom, plano de contas, nós não vamos trabalhar aqui com a montagem de plano de contas, tá, pessoal? Não é o nosso objetivo. Eu quero que vocês saibam, porque na hora que eu entregar um plano de contas para vocês para fazer o exercício, vocês precisam saber do que se trata, tá bom? Então, o meu objetivo no plano de contas é esse. No balancete, pessoal, olha só. Se a gente vir aqui no nosso exercício aqui, eu fechei, tá? O que eu quero que vocês façam nos balancetes? Vocês têm 3 exercícios de resultado que eu passei para vocês, não foi? Nós resolvemos 2 semana passada e resolvemos hoje 1, tá? Muito bem. Eu quero que vocês façam o seguinte. Vocês vão pegar aqueles exercícios, tá? Eu vou postar eles hoje lá no site para vocês, mas eu quero que vocês façam o seguinte, vocês vão montar o balancete para cada um dos exercícios. O balancete é o seguinte, vocês vão deveria colocar na primeira coluna o número da conta. Nós não temos número de conta, então não precisa. Segunda coluna, o nome da conta. Vocês vão relacionar assim, segunda coluna, nome da conta. Terceira coluna, coloca lá, saldo inicial. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês como eu quero que vocês façam aqui, ó. Tá? Então, ó, deixa eu eliminar isso aqui. Tá? Eu quero que vocês façam assim, pessoal, ó. Então, primeira coluna. Deveria ter o número da conta, mas a gente não tem, tá? Então, vamos trabalhar sem número por enquanto. Depois, a conta. Então, na verdade, a conta, pessoal, é o nome, tá? Depois, outra coluna. Na outra coluna, vocês vão colocar... peraí. Saldo inicial. Tá? Vamos fazer um balancete bem montadinho, tá? Vocês vão colocar lá saldo inicial. Pessoal, o saldo inicial no nosso caso vai ser 0, porque todas as empresas elas estão iniciando do 0. Então, o nosso saldo inicial vai ser sempre 0. Nesse exemplo aqui, tá? Depois eu vou dar lançamento para vocês, que vocês vão perceber que já vem com o saldo anterior. Aí vocês vão entender, fazendo esse exercício, vocês vão entender o porquê que ele já vem com esse saldo anterior, tá? Então, depois do saldo inicial aqui, a gente tem... Aqui temos... Nós vamos ter aqui o seguinte, ó, saldo inicial, né? Aí nós vamos ter aqui, ó, débito, crédito e por último, saldo final, tá? Então vejam, vocês vão ter aqui, ó, coluna para escrever o nome da conta, o saldo inicial da conta, que no nosso caso aqui todos vão ser 0, o movimento a débito que teve no razonete, o movimento a crédito que teve no razonete e o saldo final. Tá certo? Só que ele vai estar aqui, ó. Então, por exemplo, ó, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho lá capital social, tá? Capital social. Então, saldo inicial, ele ficaria mais ou menos assim, pessoal. Saldo inicial 0. Durante os lançamentos todos, eu tive 0 aqui. Meu crédito, um deles foi 1 milhão, não é isso? Vou colocar R$1.000, tá? E, consequentemente, meu saldo, R$1.000. Tá bom? Vejam, você vai colocar o resumo do que você tem no seu razonete. Ele vai ser dessa maneira. Neste momento, não precisam aí se preocupar, não se preocupem com a ordem, como eu disse a vocês. Não estou exigindo ordem de nada nesse momento. Eu quero que vocês relacionem conta por conta, saldo inicial, movimentação a débito, movimentação a crédito e o saldo final. De onde vocês vão pegar isso? Vocês vão copiar dos razonetes. Vai pegar o razonete, tá? E vai montar o balancete. O balancete nada mais é, pessoal, do que um resumo do que você faz no balancete. Tá certo? Nada mais é do que um resumo do balancete, só que de forma, ou seja, analítica. E dali, balanço e DRE. Então, nós já fizemos balanço, já fizemos DRE, apuramos. Vocês já têm os razonetes, é só montar, então, o balancete. Tudo bem, pessoal? Entenderam aí? Dúvidas? Fechado? Então, vamos lá, pessoal. Eu quero que vocês façam isso. Semana que vem, então, a gente vai corrigir isso aí para vocês, tá?
A gente vai montar no próprio Excel também, do mesmo jeito que eu estou fazendo ao vivo com vocês aqui, a gente faz isso na aula que vem. Mas já façam para vocês poderem corrigir, tá? Vou colocar aqui, estão me pedindo a tela aqui, tá? Muito bem, para vocês lembrarem aqui as coluninhas, tá bom? Bom, então, vamos fazer isso. Essa semana eu vou começar a postar aqui esse material que eu falei para vocês, vou começar a postar as aulas e vou continuar com as notas, então amanhã também vocês vão ter outras notas aí. E para aqueles que eu não consegui de jeito nenhum, efetivamente eu vou então mandar para vocês um e-mail falando, ó, preciso aí da sua prova, reenvie o seu e-mail, tá? Sem grandes delongas, falar, pessoal, por favor, reenviar o seu e-mail da prova. Aí você já vai saber do que se trata. Tá bom, pessoal? Né? Isso, o Patrick está perguntando, para pegar o nome de todas as contas? Sim, todos aqueles nomes que estão nos razonetes, efetivamente, eles serão os nomes das contas. O nome que está lá em cima do razonete é o nome da conta. Tá? O movimento a débito e crédito, você vai olhar no razonete, valor a débito, total a crédito, ele vai estar lá, valor a débito, valor a crédito, consequentemente o saldo final que ele ficou. Tudo bem? Mais dúvidas aí, pessoal? Tranquilo? Fechou. Hoje fizemos bastante coisa, hein, Ana? Né? Mas assim, nós vamos treinando aí, tá? Durante a semana, pessoal, eu vou... essa semana, então, eu posto lá o material. Essa semana eu devo postar mais exercícios, aí eu mando um aviso lá pro nosso querido Ademilton, para ele avisar vocês no grupo. Falar, ó, o professor postou um material, aí vocês já vão saber, tá? Vamos ver. Bom, aqui, ó, quem está me perguntando aqui. Então, o Patrick está perguntando se ele se inicia com 1.000, né? Bom, vamos lá, Patrick. Aqui ele está com saldo zero. Por que ele está com saldo zero? Porque se você pegar o seu razonete, você vai ver que o saldo anterior era zero. Tá certo? Aí, na hora que eu faço o lançamento de integralização de capital, esse é um movimento já de R$1.000. No caso, aí a gente tinha um aí de 1 milhão. Depois aumentou mais 500 mil, se eu não me engano. Tá? Então, o saldo inicial é zero. Todos os exercícios que eu passei para vocês, até agora, todos eles se iniciam com zero. Daqui para frente, eu vou passar exercícios com saldos anteriores. Tá? Então, Patrick, respondendo sua pergunta, neste caso, todos se iniciam com zero. Tudo bem? Mais dúvidas aí, pessoal? Certezas? Nenhuma aí? Bom, pessoal, então, beleza, né? A Ana está perguntando se eu vou tentar. Eu vou sair daqui, né? Eu vou ver se eu coloco hoje, tá? Não já imediatamente, porque eu vou... na verdade, eu vou jantar e aí depois eu já vou voltar para cá, eu vou ter que gravar mais uma aula, aquela aula que eu estou devendo para vocês, e aí eu efetivamente já posto todo esse material para vocês, tá bom? Então, eu posto hoje ainda para vocês. Tá bom, pessoal? Então, estou parando aqui a gravação e até a próxima aula aí.